Indicadores técnicos. Já vimos os indicadores financeiros, que são os indicadores utilizados para a gente realmente aferir, para a gente tomar a decisão no estudo de viabilidade. Os indicadores técnicos, eles não entram no estudo de viabilidade, não entram compondo o estudo de viabilidade, mas eles influenciam. Então a gente vai ver aqui, nessa aula, alguns indicadores que são importantes que a incorporadora e que a construtora mantenham sobre algum tipo de controle, ou vigilância, ou diretriz para os projetistas, ou da parte de gestão de obra, gestão de custo, porque esses indicadores vão dar a sinalização se aqueles parâmetros que entraram lá na viabilidade são corretos, são adequados, se são execuíveis, se você consegue melhorar isso para os próximos. Então a gente vai ver algum deles, né, e como é que isso impacta dentro da formação dos itens lá que compõem o estudo de viabilidade. Então nós temos dois tipos aqui basicamente de indicadores técnicos, os relacionados a projeto e a processo. Primeiro eu vou tratar os relacionados a projeto. Aqui são alguns exemplos. Tem diversos exemplos, tem vários indicadores de projeto, de cada disciplina tem os seus indicadores. Eu vou comentar aqui alguns só para alertar que é importante que toda vez que se for contratar e desenvolver projeto, esses indicadores, ou seja, os indicadores de cada uma dessas disciplinas, eles sejam observados, sejam passados como diretrizes para os projetistas. Então, alguns exemplos. Metro quadrado de esquadria externa por metro quadrado de área construída, uma relação, né, de área de fachada e área construída, uma relação de área de circulação de veículos e o número de vagas. Esse número entra num estudo de massa, num estudo de viabilidade, para ver o quanto que você está perdendo de espaço com pista, com rampa, com área de manobra. Tudo isso é área que se perde e não vende, né? Então, tudo isso tem relevância. Valor de dinheiro gasto para cada, por exemplo, 10 centímetros de pé direito, para ver a questão de altura, o quanto que isso está custando. Lógico que vai dando reflexo em estrutura, fundação, fachada. Tá? Relação de área total e área privativa. Isso também é importante, porque você vende a área privativa, mas você paga pela área total. Para construir, você tem que construir tudo, mas você só vende o que é a área privativa. Então, esses são alguns exemplos de alguns indicadores relacionados a projeto que é importante que a incorporadora tenha sobre a sua análise e guarde um histórico, que aí você consegue medir eficiência de projeto, eficiência de projetista. Não adianta um projetista mais barato no custo do projeto, mas dar um projeto mais caro para executar ou menos eficiente em termos de negócio, né, em termos de desempenho do empreendimento. Então, esses são, por exemplo, alguns indicadores. Além desses, tem alguns indicadores mais técnicos, como, por exemplo, o de compacidade de fachada. E esses indicadores a gente arruma fácil na bibliografia, a gente consegue com o projetista, a gente consegue desenvolver isso internamente na empresa, onde aqui, por exemplo, no indicador de compacidade de fachada, ele vai fazer uma comparação. O quanto que a fachada do seu prédio está se aproximando de uma fachada ideal, que tem um maior aproveitamento. Que, em teoria, um cilindro, né, seria uma fachada ideal. Ou seja, o quanto que você está distante disso. Aqueles prédios muito recortados, com muitas reentrâncias, isso vai se afastando. O que acontece? Vai ficando caro, vai ficando mais caro para ser executado. Por questão de estrutura, por questão de fachada, por questão de você perder alinhamento, repetição, esse tipo de coisa. Então, esse é mais um indicador. É um indicador que, junto com os outros, vai te ajudar a avaliar a performance e a qualidade daquele projeto, daquele empreendimento. Mais uma vez, esses números não entram no estudo de viabilidade, mas eles impactam o empreendimento, que por consequência impacta no custo, e aí sim reflete no estudo de viabilidade. Então, quanto mais indicadores desses você tiver sobre o seu controle, sobre a sua referência, e você vai criando histórico e vai ajustando, otimizando isso, ao longo do tempo, os seus empreendimentos e a performance dos seus empreendimentos vai melhorando. Você vai tendo menor custo, você vai tendo maior retorno. Então, esse é o objetivo de você analisar, identificar esses indicadores e manter esse controle. Outro indicador também técnico em relação, por exemplo, à estrutura é peso de aço por área construída. Então, o quanto de consumo de aço que está tendo por área construída. Aqui tem algumas referências, por exemplo, para prédios, né, de menos de 15 pavimentos,
na faixa de 8 a 12 quilos por metro quadrado, de 15 a 20 pavimentos, de 12 a 18. Então, você tem que buscar qual que é a realidade da tua empresa, dos teus empreendimentos. Lógico, laje maciça é uma taxa, laje nervurada é outra. Se você vai utilizar, se você tem um perfil de prédios mais delgados, mais altos, vai ter outra característica. Se você costuma, de repente, fazer uma análise além do peso de aço, pode ser por volume de concreto, pode ser por área de forma, eu posso ter volume de concreto por área construída. Então, tem uma série de índices que são muito interessantes, que se mantenha sob controle, para você identificar, primeiro, passar para o projetista como parâmetro. Você já sabe que o projetista tem ali uma faixa de trabalho. Ele pode extrapolar isso? Até eventualmente pode, mas você vai perceber e você vai solicitar que ele justifique. Olha, o calculista, nesse empreendimento aqui, você está com uma taxa de aço muito diferente das anteriores que a gente tem. O que aconteceu aqui? O que de repente eu preciso ajustar na arquitetura para aproveitar um alinhamento, evitar uma transição ou melhorar um pouco essa fachada? E aí você começa a fazer aquele ajuste que, como reflexo disso, vai lá no custo de construção. E aí sim vai lá na viabilidade. Então, esses indicadores de projeto são importantes porque eles é que vão definir o produto que vai ser executado. E, basicamente, o produto que vai ser executado tem relação direta com o custo de construção e depois também com a parte comercial. Em relação a processos, é interessante que se tenha também alguns indicadores para poder avaliar a performance da sua gestão, tanto da empresa quanto da construção. A gente tem lá dentro daqueles custos, daqueles gastos, né? Tem o custo indireto da obra, você tem a despesa administrativa da construtora, ou seja, para a máquina construtora trabalhar, e isso também tem uma eficiência, tem uma performance. Então você precisa também ter esses indicadores sobre a sua mira, sobre a sua tutela. Por quê? Você começa a inchar demais a estrutura e começa a perder dinheiro ou ter um custo muito alto para desenvolver a mesma coisa. Então, alguns indicadores referentes aos seus processos, à sua forma de trabalho, são, por exemplo, homem-hora por avanço físico. Quanto de gente, quanto que você está gastando de dinheiro com folha de pagamento de equipe de produção, por quanto de obra está sendo desenvolvido naquele período. Mais uma vez, não tem um número certo. Tudo depende do perfil da obra, do sistema construtivo. Né? Obras que são mais industriais, por exemplo, tendem a ter um maior índice de industrialização dos sistemas construtivos, como metálicas, como pré-moldado, que tem uma carga homem-hora menor. As atividades de obras que são mais residenciais e até de menor porte, como casas, sobrados, tendem a ter um valor de uma quantidade de homem-hora maior. A questão não é qual é o número, a questão é qual é a sua realidade, o que você pode fazer para melhorar isso, manter isso monitorado, e toda vez que você melhorar, o reflexo disso vai vir no custo de construção, vai vir nos gastos relacionados ao desenvolvimento do empreendimento e, por consequência, vão jogar a favor da viabilidade do seu empreendimento. Outro indicador é prazo de contratação para o valor do contrato. Isso é uma métrica dentro da equipe de suprimentos ou de compras. Quanto tempo leva para se fechar uma contratação frente ao seu valor de contrato? Por que isso é importante? Contratação é prazo, né? A urgência custa caro, então é importante você guardar um histórico e você saber que dependendo de contratações de valor maior, demanda mais prazo, para você não ficar refém da necessidade da obra e você acaba abrindo mão de um poder de negociação. Então é importante você ter isso medido para você o quê? Colocar dentro do seu planejamento as etapas. Quando você starta um processo de contratação de atividades que tem mais volume ou que tem mais representatividade dentro do teu orçamento, para não ficar refém daquela necessidade de eu preciso contratar agora porque o prazo de mobilização é X e eu já preciso que comece na obra. Aí você fica um pouco mais restrito em relação à condição comercial, à negociação, a estabelecer alguma forma comercial mais interessante para a obra. Então, esse prazo de contratação por valor do contrato também. Toda vez que a gente tem uma ineficiência, a ineficiência em si ela não manda uma conta. Né? Se a gente tem essas contratações aí meio atropeladas, a demanda surge em cima da hora, você compra rápido para entregar na obra rápido porque está precisando,
a diferença de quanto você pagou do que quanto poderia ter sido não vem numa conta separada. Você simplesmente incorpora aquilo no processo e não faz conta disso. Você não tem como medir isso. Mas é importante que você identifique isso e comece a atuar em cada um desses pontos. O que pode melhorar? E buscar referência de outras empresas, conversa com outras empresas, com outros profissionais, consultores, empresas que atuam no mesmo ramo, associações, para trocar informação e ver o que você consegue melhorar. Por que a empresa tal consegue um valor melhor de negociação do que eu? Por que consegue buscar alternativas, de repente, de outras praças ou outros sistemas construtivos e a gente não consegue? Então, as perguntas são as que movimentam. E você só pergunta, você só questiona quando você tem algum parâmetro para poder levantar aquele tipo de dúvida. Tá? A mesma analogia é em relação ao valor de compra. Então, serve para contratação, que é a prestação de serviço, equipamento, e para compra de material. Como é que está o seu poder de negociação? Por quanto você compra realmente em relação à cotação média, por exemplo. Então, você costuma receber um conjunto de cotações. No final, o valor que foi fechado foi quanto abaixo? Você consegue, em média, ter quanto de ganho em negociação referente à compra? Isso também é mais um indicador. Outro indicador, valor gasto com manutenção pós-ocupação e área construída. Então, isso também reflete a qualidade da construção, da gestão, da mão de obra, dos materiais, dos processos, da fiscalização, de toda a sua condução. Por quê? Gasto com pós-ocupação é prejuízo, porque não existe previsão para retrabalho, para você consertar, para você quebrar, para você fazer de novo. Então, tudo que for com gasto de assistência técnica pós-ocupação é dinheiro jogado fora. Por mais que se faça uma previsão disso e se coloque lá no orçamento um valor de 1 a 3% de uma verba para isso, é 1 a 3% que você poderia não gastar e poderia reverter em resultado positivo. Então, o primeiro passo importante sempre é medir. Se você não mede, você não sabe o que você tem que atuar. Então, o valor gasto com manutenção é interessante. E, lógico, dentro desse valor gasto, é importante destrinchar por tipo de manutenção. É relacionado à esquadria, é relacionado à impermeabilização, é relacionado a instalações, para essas informações voltarem para os projetistas, voltar para o pessoal de obra para melhorar o processo. Tá? Outro ponto, custo indireto sobre custo total. Aí está na eficiência da condução da obra, ou seja, o custo indireto, aquele gasto necessário para que a obra aconteça, mas não produz efetivamente. É o engenheiro, mestre, encarregado, estagiário, vigilante, almoxarife. Então, esse tipo de gasto, energia elétrica, telefone, tudo isso que precisa para a obra acontecer, mas não produz. Né? De fato, operacionalmente, objetivamente, não produz. Frente ao custo total. Qual que é essa relação? Mais ou menos. Quanto é que deveria ser? Como é que é o histórico disso em outras empresas? É 5%, 8%, 15%? Então você precisa ter esse número, porque isso está consumindo recursos. Será que você conseguiria fazer a mesma coisa com menos? Mais uma vez, não tem resposta certa. Tem empresas que têm uma rotina de gestão e têm um custo indireto percentual alto, porque esse custo indireto percentual alto quer dizer o quê? Eu tenho uma máquina para fazer minha obra acontecer com alto custo. Porém, o meu custo total é menor. Ou seja, entre eles a relação, o custo indireto é maior. Eu pago mais caro pela equipe que está lá, por engenheiro com mais competência, com mais experiência, mas isso reverte no quê? Que a obra consegue ser executada com um custo menor. Você diminuir muito, abrir mão da equipe ou do apoio necessário para você baixar o custo indireto, você baixa o custo indireto e, ao mesmo tempo, você aumenta o custo total. Ou seja, parece que você está indo bem, mas você está jogando contra. Então, você tem que cuidar com essa relação para você ter o parâmetro adequado para a condução da tua obra. Mais uma vez, um parâmetro só não é referência. Outro ponto importante é que isso depende muito, né? Lógico que algumas necessidades, por exemplo, prestadores de serviço, uma empresa construtora que está trabalhando para alguma empresa multinacional ou para uma empresa que tem um conjunto de exigências maior, com ensaios, com documentações, com segurança do trabalho, obviamente vai demandar um custo indireto mais alto, mas é inerente àquele tipo de contratação. Tá? A mesma coisa relacionada à empresa. Então, a relação despesa e custo. A despesa está relacionada aos gastos para a empresa operar.
Então é a mesma coisa, remuneração de diretor, de gerente, de jurídico, de contabilidade, de recursos humanos, a estrutura física, né, com aluguel, telefone e tudo mais, quanto que isso tudo pesa frente a todos os seus gastos. Também é importante você manter um equilíbrio, então daqui a pouco você está com mais gente no escritório do que gente tocando a obra e o que produz não consegue bancar aquilo. Então, são esses indicadores, são alguns dos indicadores que é importante você ter para manter a saúde financeira da obra e da empresa, gerar dados para você conseguir avaliar outras obras ou outros empreendimentos, saber como atuar para poder melhorar isso e melhorando isso, o que acontece? Melhora a performance do teu empreendimento nas análises de viabilidade, porque você consegue, primeiro, ser mais assertivo, você tem mais dado, mais informação, você sabe o que você está medindo, você tem os dados ali, e você consegue diminuir isso, você consegue reduzir custos, você consegue otimizar processo, você consegue melhorar prazo, você consegue ser mais assertivo nas informações. Então é importante a questão dos indicadores técnicos, tanto de projeto e de processo, porque apesar de eles não entrarem como input na viabilidade, eles fazem todo o contexto que influencia diretamente no estudo de viabilidade. E aqui uma frase importante que é sempre interessante manter isso sobre atenção, né? Que não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. E não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Essa é uma frase do Edward Deming, que é um estatístico. O que é importante? Primeiro, você fazer o caminho contrário. Né? Então, eu preciso de gerenciamento para ter sucesso. Isso é um fato. Então, eu preciso primeiro definir. Né? Eu preciso definir o que é ter sucesso. Eu preciso definir quais são os resultados que eu quero. Eu preciso definir quais são os indicadores que são relevantes. Eu preciso definir quais são os projetos, as etapas, os processos que impactam no meu negócio. Definido isso, se estabelece os critérios, os indicadores e a rotina, né, de medir, aferir, comparar, avaliar e retroalimentar o processo aplicando alteração, medindo se aquilo teve resultado. Isso é um processo constante, né? Isso aí não acaba nunca, não para nunca, porque o mercado vai mudando, os sistemas construtivos vão mudando, as tecnologias vão mudando, as necessidades vão se alterando, então é importante isso estar sempre em andamento. Definir um conjunto de indicadores que são relevantes para o produto, para a empresa, em relação ao mercado comercial, técnico, projeto, e aí com base nesses indicadores faz a medição, acompanhamento constante e sempre se pergunta o que dá para melhorar, o que ali dentro daquele, o que aquele indicador está refletindo, o que ele combinado com o outro quer dizer, o que acontece se um alterar ou se o outro alterar, qual é o impacto disso? E isso precisa ter sempre todo mundo da empresa, principalmente os mais envolvidos, avaliando isso, medindo isso, porque isso vai dar resultado direto também, vai dar impacto direto no estudo de viabilidade.